O mito é fundamental, né? O mito, a gente vive de mito, né? A gente parece que não é possível ter um altar vazio, né? Digamos assim, né? Cai um deus, coloque-se outro no lugar, né? Porque viver sem, né? O mito é impossível. O mito é fundamental à medida que ele tem uma eficácia, sabe? Então minha leitura do mito é assim meio pragmática, no sentido de que sem o mito nós não estaríamos aqui, né? Então o mito é verdadeiro não factualmente, mas ele é verdadeiro porque ele funciona, né? Ele funciona como? Dando modelo para eu viver, né? Então existem modelos, quer dizer, como viver num mundo sem sentido. O mito responde isso, né? Então o mito ele dá essa resposta, ele dá modelos, ele fala, olha, quer dizer, quando você pega toda a evolução humana, os mitos, no Paleolítico, por exemplo, né, antes da agricultura, são mitos específicos para aquele momento, né? Depois da descoberta da agricultura, são mitos que vão surgir por causa da questão da agricultura, né? A Mãe Terra, tudo isso vai ter um sentido ali, né? Então o mito ele é importante no próprio ele tem digamos, uma funcionalidade, né, de dar sentido para os grupos humanos e dar sentido para o que é mais importante, que é para o sofrimento, né? Porque se a gente não vê sentido no sofrimento, a gente não consegue até sair dele, né? Até nessa busca de sair dele. O espírito humano se revela como algo inquietante. O pensamento refletido do homem impulsiona-o em direção à busca da verdade. Nesse itinerário existencial, o homem se defronta com muitas estruturas obstantes que são fincadas ao longo deste caminho, conspirando até contra essa busca incessante do homem pela verdade. Na metafísica se estuda a compreensão das primeiras causas, das primeiras coisas. E se nota claramente que a sede do absoluto está inerente ao nosso ser. E nesse procedimento investigativo de auscultar o mundo e as coisas, o homem tem a expectativa irrenunciável, indelével, de que está movido, compelido pela busca dessa verdade. Quando ele constata que há uma exaustão suprema desse logos, chega-se no limiar de que está próximo de apreender a verdade, mas a verdade como que ainda lhe escapa.
de seu intento. Ele continua esse percurso, ele continua movido para tanto. E chega um momento em que abre-se, após a exaustão suprema do Logos, o espaço para uma experiência singular em que o homem defronta-se com o absoluto. Aí sim, ele vê-se saciado com uma verdade que o identifica com a sua verdadeira vocação teleológica, finalística, de que é um ser construído, criado para a verdade, para o absoluto. Quando vê-se em seu estado extático, o homem se extasia, se encanta, se inebria por esse encontro com o absoluto. Nestas novas paragens, nessas novas realidades, o homem se vê verdadeiramente identificado com o seu propósito original, que é, volto a reafirmar, o encontro com uma verdade que apazigua, que pacifica o seu espírito irrequieto em busca dela. Eu tenho uma visão um pouco pessimista. Eu acho que até mais ou menos os anos 70 a gente estava indo bem. Depois, eu acho que de Nixon, praticamente do rompimento de Bretton Woods, você permitiu uma inversão de valores. E o ponto de vista, assim, na economia, o rentismo, a especulação, ele tomou o lugar do trabalho, tomou o lugar da produção, né? Os estados ficaram muito mais presos, amarrados a um sistema financeiro do qual eles não conseguiam se livrar. E o auge talvez tenha sido nos anos 80, com os IUPs, né, ganhando fortunas, com especulações vazias, né, dinheiro produzindo dinheiro, mas sem produzir trabalho, sem produzir bens, sem dar retorno para a sociedade. Nós aqui no Brasil não tivemos esse impacto exatamente nos anos 80, que foi a nossa década perdida, né? Nossos anos 80 foram terríveis, mas esse impacto veio para nós um pouco nos anos 90. Né? Então você viu o impacto disso na cultura, né? Tudo se vende, tudo se compra e você começa a consumir, porque o importante é ter, e aí vamos fazer a máquina girar, vamos consumir para produzir mais. Uma total falta de preocupação com o planeta, do ponto de vista ecológico, se de fato as pessoas se precisavam daquilo, um consumo inconsequente. Que hoje, por exemplo, a gente vê até refletindo na vida prática das pessoas. As pessoas comem mais do que precisam, as pessoas compram mais do que precisam, né? As pessoas são acumuladoras em diversas dimensões, né? E eu acho que isso começa um pouco nos anos 80, quando você começa a dissolver um pouco os valores da sociedade e colocar no lugar um consumo, colocar no lugar fazer mais dinheiro. Então, antigamente a gente trabalhava, eu acho que
para ganhar o dinheiro, mas que ele proporcionasse uma qualidade de vida. Então, o importante era a qualidade de vida que você tinha, né? E hoje meio bonito é trabalhar para trabalhar e trabalhar para ganhar mais dinheiro. Mas eu não tenho tempo para gastar, mas você continua nessa roda viva, né? Quer dizer, você não tem mais valores que preencham a vida das pessoas. As pessoas têm uma crise de sentido, então você tem aumento de depressão, você tem aumento de suicídios, você tem uma escala de... Agora mede-se a felicidade também, né? Você tem um índice para felicidade. A escala de felicidade das pessoas é absolutamente baixa, mesmo em países onde a economia funciona bem, a distribuição de renda é boa, você tem como é que se chama? Uma renda mínima garantida. Muitas vezes as pessoas são infelizes, né? Assim, você não tem mais sentido. Então acho que a gente vive uma crise de sentido, muito em função de não se poder mais discutir sentido, né? Você não discute mais sentido, você não discute mais valor. Discutir isso é discutir, enfim, no vazio. Tudo virou uma questão relativa, uma questão de gosto. Posso querer o que eu quiser, fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser. Os professores de filosofia nas universidades públicas, né, federais, que são o que eu conheço, eles costumam ter bastante liberdade de expressar os seus pensamentos no que diz respeito à parte administrativa, certo? Eu não conheço casos onde um determinado setor administrativo da universidade fala, olha, melhor você não se posicionar dessa determinada maneira, certo? Isso, aqui no Brasil, pelo menos, eu nunca ouvi falar, certo? No entanto, existe, isso não é específico da filosofia da universidade pública, alguns temas que são, de certo modo, tabu, né? Principalmente porque a maioria dos colegas se posiciona de uma determinada maneira e os professores que se posicionam de uma maneira diferente normalmente preferem, de repente, evitar esses temas. Certo? Na filosofia, por exemplo, ela é muito tradicionalmente ligada a pensamentos, por exemplo, que são de esquerda. Eu conheço vários professores universitários, tanto filósofos quanto não filósofos, que são de direita mesmo, mas costuma ser a minoria, certo? E quando você é a minoria, algumas vezes você se sente um pouco mais restringido a se posicionar, Mas, por exemplo, eu já me posicionei sobre vários assuntos que aqui na universidade não são considerados politicamente corretos, por assim dizer, entendeu? Teve discordância, mas, assim, nada que me impedisse. Ninguém veio bater panela na minha sala, ou atrapalhar minha aula, ou rabiscar meu carro, ou qualquer coisa desses absurdos, ou nenhuma restrição da reitoria, ou da pró-reitoria, nada desse tipo. Então, liberdade a gente tem, certo? Não costuma ter muito problema, não, certo? No entanto, é claro, certo? Como qualquer classe, você tem aquele pensamento que é dominante naquela classe e aqueles questões que não podem ser abordadas sob certos pontos de vista, porque a classe entende que esses pontos de vista normalmente já foram excluídos no passado. Isso acontece, por exemplo, no jornalismo também. É muito difícil você ver um jornalista, por exemplo, criticando provavelmente a isenção da imprensa. Por quê? Eles já consideram aquele problema, de certo modo, excluído. Mas claro que não foi excluído, é um problema e ele tem que ser naturalmente abordado. Na filosofia per se, existe, é claro, por detrás do próprio pensamento filosófico, uma certa experiência de que tudo pode, ou pelo menos deveria poder ser questionado. Tudo, absolutamente tudo. A gente tem casos, por exemplo, agora nos Estados Unidos, o Peter Singer, um dos maiores filósofos da ética e da moral, que ele está discutindo coisas, por exemplo, se seria errado você fazer sexo com uma pessoa que está em coma ou é cadeirante e não consegue se expressar, teve um derrame, alguma coisa assim. Inicialmente a gente imediatamente pensa assim, não, aquela pessoa não pode se expressar e imediatamente a gente não pode fazer sexo com ela porque ela não está dando consentimento.
Só o fato dele estar questionando isso, independente da resposta ou não, já mostra um pouco de diferença da filosofia para todo o resto. A gente se permite questionar até as coisas mais consideradas mais padrão, com a resposta certa, e todo mundo concorda. Então, isso dá uma certa liberdade maior para o questionar filosófico do que outros. Muitas vezes as pessoas discordam da gente, mas respeitam os nossos argumentos, a nossa capacidade de argumentar a favor daquilo que elas mesmas discordam. Eu sei da espiritualidade à medida que nós somos seres que somos carne e algo a mais. Né? Nós damos nome de espírito, né? Ou alma. Né? Depende de tradições religiosas e filosóficas, inclusive. Mas a espiritualidade, para mim, é uma marca do ser humano. Porque a espiritualidade tem a ver a como eu respondo e me relaciono com isso que me transcende. Então, existe o transcendente no sentido de que algo me transcende e eu não controlo. Né? Então tá aí, esse algo. Eu posso dar o nome de Deus, do que eu quiser. Energia, né? Algumas pessoas falam, você acredita em Deus? Não, eu acredito em energia. Tá, é a mesma coisa. Porque é só um nome que você dá diferente para uma coisa que você não sabe o que é. Então, assim, a espiritualidade é uma marca humana porque está relacionada à pergunta fundamental do que eu estou fazendo aqui. Né? Então, a espiritualidade ela é uma característica humana essencial que vai, inclusive, nos diferenciar dos animais, né? Dos outros animais. Somos animais, né, que buscamos algo, esse para além aí. Né? A gente não se contenta com isso aqui, né? Com esse mundo da imanência, né? Das coisas. Não, a gente quer algo mais. Então a espiritualidade, ela tá aí. E ela pode ser vivida de várias maneiras, né? Pode ser vivida dentro de uma religião, pode ser vivida fora de uma religião, pode ser vivida até por um ateu. Né? Até um ateu tem uma espiritualidade, porque é um tipo de resposta que ele está dando para aquilo, para o mundo, para a vida dele. Né? Então, ele tem perguntas também. Né? O ateu tem questões também, e essas questões elas permanecem, né? Porque elas não têm respostas. Né? Então, a pergunta permanece. Né? Então, a espiritualidade ela pode ser vivida de formas muito diferentes. E hoje em dia se fala na espiritualidade do sem religião, né, que é uma categoria que no Brasil, nos últimos censos aí do IBGE, apontou um crescimento. Né? Temos aí por volta de 7,5% da população que não tem religião. Isso significa que não tem espiritualidade? Não. Que não tem que não acredita em Deus? Não, não significa isso. Né? As pessoas têm espiritualidade, mas elas não têm prática religiosa, né? Elas estão desvinculadas da instituição. Às vezes reza lá uma Ave Maria, porque é a tradição religiosa católica que foi criada, mas ela não tem uma prática religiosa todos os domingos, né? Mas existe uma espiritualidade ali, passa na frente da igreja, porque também existe uma superstição, também nós somos um povo muito supersticioso também, né? Então passa na frente da igreja, faz o nome do Pai, né? Não tem relação nenhuma com uma religião, mas tem práticas ali ainda que mesmo descolada da instituição, ainda ela aparece na vida das pessoas, né?
À luz da ciência atual e da capacidade humana de construir equipamentos que pudessem extrapolar a velocidade da luz neste momento, não posso crer firmemente nessa possibilidade. Mas, insisto, a vocação humana é construir entendimento entre as várias culturas, os vários povos. Ora, se uma outra civilização construída além das nossas compreensões atuais não for capaz de estabelecer conosco uma comunicação inteligível que cumpra verdadeiramente esse propósito de nos encontrarmos e de nos fazermos nos entender, essa realidade, para mim, seria um paradoxo incontornável. Bom, a globalização, eu acho que, só pensando no conceito, só pensando na palavra, né? Seria muito boa se ela partisse de uma premissa que, de fato, as pessoas são iguais e teriam acesso à mesma educação, à mesma saúde, livre mobilidade entre as pessoas. E aí sim, posteriormente, uma mobilidade de capital, uma mobilidade de empresa, uma mobilidade de investimento. Mas foi tudo ao contrário, né? Você continua com barreiras para as pessoas, para a saúde, para a educação. Você tem vacinas que não suportam o calor da África, né? Mas o dinheiro está livre para se mover. O dinheiro está globalizado. A especulação está globalizada. O capital entra, se remunera daqueles juros em determinado país, sai e não deixa nada no lugar, só deixa o rombo. Ele já se retroalimentou ali, já se potencializou, o dinheiro já fez mais dinheiro, transferindo dinheiro de quem trabalha, de quem produz, para quem especula. Então, na verdade, a globalização, que talvez como ideia fosse uma coisa interessante, né, partindo dessa premissa de que somos todos iguais, de um modelo de ser humano um pouco mais altruísta, que compartilhe, tudo, para um canibalismo absurdo, né? Um canibalismo econômico, canibalismo financeiro. Você literalmente está sugando aquelas pessoas que trabalham, que produzem, tirando o dinheiro dali para pagar juros. Mais de 40% do orçamento da União é para pagamento de juros. Ou seja, você está remunerando o capital que vai embora. Então, como assim? O dinheiro pode ser globalizado, mas as pessoas não? O acesso à saúde não? O acesso à saúde e à educação não? Eu não sou livre para me mover atrás de um emprego, atrás de uma educação, atrás de um tratamento. Eu não sou livre para fazer isso como pessoa, mas o dinheiro é livre para me sugar onde ele achar por bem. Então, acho que esse é o grande problema, né? É uma inversão, fruto daquilo que eu estava falando antes, né? De uma mudança de valores que começa nos anos 70, anos 80, 90 e a gente está enfrentando isso até hoje. Bom, em termos, se for comparar os brasileiros com a população em geral, em termos de capacidade de se argumentar, capacidade
colocar questão, ele tem uma situação que é um tanto privilegiada com algumas sociedades que normalmente a gente considera mais intelectuais, as sociedades mais ricas, onde é que tem um maior nível de leitura, que é o fato justamente de não estar preso numa determinada tradição específica, num grupo de autores ou num grupo de pensamentos específicos. Eles normalmente têm mais abertura, certo, para pensar de certa maneira mais livremente, o que propriamente para a filosofia é o que é de mais importante, certo? Você poder questionar os autores que são considerados tradicionais e invioláveis. A gente aqui pode fazer esse questionamento. Além disso, ele tem uma capacidade criativa que é também muito tradicional do brasileiro, que dado um determinado problema, ele consegue muitas vezes criar uma solução, que é uma solução que ninguém tinha pensado para aquilo antes. E criatividade normalmente está muito bem associada, desde lá de Descartes, a capacidade de você pensar algo novo, algo que não está programado, algo que não foi te ensinado, está muitas vezes associado à noção de inteligência. Ao mesmo tempo, o brasileiro tem um problema que é muito grave, que é um baixíssimo nível de leitura. Lê-se muito pouco no Brasil. Você vender livro aqui no Brasil é quase uma profissão de risco. Escrever livro aqui no Brasil normalmente é para não ser lido. Inclusive, isso é uma coisa que incomoda até na academia, no meio universitário. É mais comum que a gente leia os autores de fora do que a gente leia os autores brasileiros. É muito raro você ir num congresso de filosofia, por exemplo, e alguém está discutindo um conceito, um argumento, uma teoria de um autor brasileiro, mesmo que seja um grande autor brasileiro. Eu conheço, inclusive, mais congressos onde tem autores brasileiros sendo discutidos que não são feitos no Brasil do que aqueles que são propriamente feitos no Brasil. Tem essa mentalidade que é um pouco de mentalidade de colonizado, ou seja, feito no Brasil não importa muito. Isso é uma dificuldade no pensamento brasileiro.